Olha, eu preciso começar falando sobre o que está acontecendo com Jair Bolsonaro, porque, na minha visão, esse é um momento histórico para a democracia brasileira. O Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão que negou os recursos do ex-presidente. E agora, a execução da pena de mais de 27 anos de prisão se aproxima cada vez mais. Eu acho que é fundamental entender o que está em jogo aqui. O ministro Alexandre de Moraes, como relator do caso, tem nas mãos o poder de decidir onde, quando e em que condições Bolsonaro cumprirá essa pena. A defesa ainda pode apresentar embargos de declaração nos próximos 5 dias, mas, sejamos honestos, todos os ministros votaram pela rejeição dos recursos, com exceção de Luiz Fux, que não participou por ter mudado de turma. Na minha opinião, o governo do Distrito Federal tem razão em se preocupar com a responsabilidade de custodiar um ex-presidente. As opções são complexas. Uma sala especial na Polícia Federal, similar a casos anteriores, ou o complexo penitenciário da Papuda. E olha, existe até a possibilidade de Moraes decretar a prisão imediata, sem esperar o julgamento do segundo recurso, assim como aconteceu no caso Collor. Se ele entender que há intenção procrastinatória na defesa, Bolsonaro pode ser preso ainda em novembro. E enquanto isso, o que o PL está fazendo? Planejando uma campanha nacional massiva contra a prisão. Eu vejo isso como uma estratégia desesperada, mas previsível. Segundo informações recentes, o partido está organizando protestos e inundando as redes sociais com conteúdo defendendo Bolsonaro. O discurso é sempre o mesmo: perseguição política, injustiça, tentativa de calar a direita. Na minha visão, essa mobilização tem 2 objetivos claros. Primeiro, pressionar o Congresso Nacional para aprovar o tal PL da anistia, que está parado desde o início do ano. Segundo, manter a base bolsonarista engajada e radicalizada para as eleições de 2026. Bolsonaro, inclusive, tem defendido que governadores e prefeitos também saiam em sua defesa. É uma tentativa de criar uma onda nacional de apoio que possa interferir nas decisões judiciais. E tem mais: os aliados de Bolsonaro fizeram uma vistoria na Papuda essa semana. Senadores como Damares Alves, Isalci Lucas, Márcio Bittar e Eduardo Girão visitaram um complexo penitenciário, alegando preocupação com o estado de saúde do ex-presidente. Olha, eu acho isso muito conveniente, né? Descobriram agora que Bolsonaro está muito doente e que a Papuda não teria estrutura adequada para ele. Damares questionou o tempo de deslocamento até hospitais, as condições da alimentação, a ala dos idosos. O senador Isalci chegou a comparar com o general Braga Neto, que está em um quartel no Rio, e com Lula, que ficou na Polícia Federal em Curitiba. O argumento é que, sendo ex-militar, Bolsonaro não deveria ir para a Papuda. Mas vamos ser sinceros, é direito humano de qualquer preso ter condições dignas. Mas essa visita toda foi claramente uma tentativa de construir narrativa para a futura prisão domiciliar. Agora, falando sobre 2026, que é onde a coisa fica realmente interessante. Com Bolsonaro praticamente fora do jogo, quem vai herdar esse espólio político? Eu acho fascinante observar como Flávio Bolsonaro tem ganhado força entre os bolsonaristas nas últimas semanas. Segundo as informações que circulam, com a prisão iminente de Jair e o isolamento político de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos agindo de forma independente e até criticando governadores, Flávio tem se estabelecido como o principal interlocutor da família.
Ele é o senador que tem acesso direto ao pai e que consegue dialogar com diferentes setores políticos, incluindo o Centrão. Na minha opinião, essa articulação de Flávio não é coincidência. Eduardo disse ao pai que Tarcísio de Freitas está apenas se aquecendo para 2026 e vendo você se ferrar, numa crítica direta ao governador paulista. Os irmãos se reuniram nos Estados Unidos com o jornalista Paulo Figueiredo e Eduardo teria afirmado que abre mão de disputar a presidência caso Flávio seja cabeça de chapa. Mas aqui está o problema. O Centrão resiste fortemente à presença de qualquer Bolsonaro na chapa. Pesquisas mostram 60% de rejeição a Jair Bolsonaro e 67% a Eduardo. Líderes partidários argumentam que a presença de qualquer membro da família reduz o potencial eleitoral. Por isso, muitos apostam em Tarcísio como candidato sem a família Bolsonaro. Eu vejo esse racha como sintoma de um movimento político em decomposição. Tem quem defenda Flávio como vice de Tarcísio. Tem quem queira Michele Bolsonaro na chapa. Tem Eduardo, que pode ir por outro partido. É uma novela mexicana política. Agora vamos falar de um tema que, na minha visão, expõe as contradições da gestão de direita. A mega operação no Rio de Janeiro. Cláudio Castro classificou a operação que deixou 121 mortos como um divisor de águas no enfrentamento ao crime organizado. Mas eu acho que precisamos questionar seriamente essa narrativa. Alexandre de Moraes foi pessoalmente ao Rio para conduzir audiências sobre a operação. Castro teve que explicar ponto a ponto o que aconteceu. E as informações são preocupantes. Das 60 câmeras corporais usadas pelos policiais, metade apresentou falhas técnicas. Metade. Como isso é possível em uma operação dessa magnitude? O governo do Rio defende que foi tudo planejado, com 1 ano de investigação e 60 dias de preparo, tudo autorizado pela Justiça e acompanhado pelo Ministério Público. Mas 121 mortos? Isso não é uma operação policial, é uma chacina. E olha que o STF já tinha aprovado em abril medidas estruturais para a redução da letalidade policial no Rio, dentro da chamada ADPF das favelas. E isso me leva diretamente a São Paulo e à dupla Tarcísio Derrite. Olha, eu preciso falar com todas as letras. O que está acontecendo na segurança pública paulista é assustador. Guilherme Derrite, o secretário de Segurança escolhido por Tarcísio, é uma figura expulsa da rota por alta letalidade. Expulso da rota. Você precisa matar muito para ser expulso da rota. O colunista Reinaldo Azevedo, que não é exatamente um esquerdista, tem alertado constantemente sobre os perigos dessa gestão. Ele revelou o horror que Tarcísio quer implementar na segurança caso seja eleito presidente em 2026. A política de pega pra capar que Tarcísio incentivou resultou em crescimento exponencial da letalidade policial em São Paulo. Na minha opinião, Tarcísio e Derrite são os principais fiadores de uma selvageria descontrolada que tomou conta da polícia com a ascensão do bolsonarismo. Eles enfraqueceram os mecanismos de controle e comando da corporação, provocando o crescimento de abusos. E agora, diante da crise, tentam reverter o discurso sobre câmeras corporais que antes criticavam. Faixas foram espalhadas por São Paulo com os dizeres Tarcísio e Derrite matam a população negra. A Assembleia Legislativa pressiona contra Derrite. O governador se reuniu por 4 horas com o comando da PM
tentando apagar o incêndio, mas o estrago está feito. E tem mais. Derrite foi indicado como relator do PL antifacção, numa manobra que Hugo Mota e Tarcísio articularam para tentar retirar do Executivo a iniciativa de um projeto construído com ampla consulta a especialistas. O texto foi criticado por todos os especialistas de peso na área, reescrito 4 vezes, uma colcha de retalhos sem rigor técnico. O mais grave? A tentativa de fragilizar o papel da Polícia Federal, que é responsável pelo cerco financeiro e político às grandes facções. Reinaldo Azevedo chamou isso de PEC da Bandidagem 2.0, uma estratégia para desestruturar os mecanismos de investigação que alcançam os verdadeiros líderes das organizações criminosas. Agora, mudando completamente de assunto, mas não menos importante, a COP30 entrou na segunda semana em Belém. E eu acho que esse é um dos raros momentos em que o governo Lula está acertando. Geraldo Alckmin abriu a plenária de alto nível com 160 ministros de diversos países. E a mensagem foi clara: o tempo das promessas já passou. Na minha visão, Alckmin estava certíssimo ao dizer que cada fração de grau adicional no aquecimento global representa vidas em risco, mais desigualdade e mais perdas para aqueles que menos contribuíram com o problema. O Brasil propôs que a COP30 deixe como legado mapas de ação para acelerar a transição energética e acabar com o desmatamento ilegal. O governo brasileiro destacou a redução de 50% no desmatamento, a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030 e o lançamento do Fundo de Florestas Tropicais para sempre, que já mobilizou bilhões de dólares. O discurso de que proteger a floresta é proteger as pessoas, porque a vida humana e a natureza são inseparáveis, é potente e necessário. Mas vamos ser honestos, as negociações são difíceis. O financiamento climático definido na COP29, em Baku, foi de 300 bilhões de dólares anuais, considerado muito insuficiente. Países em desenvolvimento precisam de até 1,3 trilhões de dólares por ano para implementar uma agenda real de combate à crise climática. E não está claro se compromissos nessa escala avançarão em Belém. Por fim, eu não posso deixar de falar sobre as loucuras de Donald Trump. O professor Vinícius Rodrigues Vieira, da FAAP e FGV, deu uma análise precisa. O recuo de Trump sobre tarifas de produtos como café, carne bovina e frutas está mais relacionado a pressões domésticas do que a negociações internacionais. Olha, eu acho que isso expõe perfeitamente o padrão errático de Trump. Ele anuncia tarifas agressivas, os preços sobem para o consumidor americano, a inflação dispara, o eleitor reclama e ele recua. É o que os críticos chamam de Trump always chickens out. Trump sempre amarela. Mas esse recuo é estratégico e limitado a produtos que os Estados Unidos não conseguem produzir internamente. No caso do café, por exemplo, a produção americana se restringe ao Havaí. Na carne, o volume nacional não é suficiente para a demanda interna. Trump cortou a tarifa de 10%, mas manteve a sobretaxa de 40% contra produtos brasileiros. Ou seja, ainda estamos sendo taxados em 40%. Na minha opinião, essa instabilidade das políticas comerciais americanas gera um problema sério de confiabilidade dos Estados Unidos no cenário econômico global. Pela primeira vez em muito tempo,
a credibilidade da maior economia do planeta está sendo arranhada. E olha que o Brasil é um dos maiores afetados. Somos o maior produtor global de café e o segundo maior de carne bovina. Então, resumindo tudo isso, Bolsonaro caminha para a prisão enquanto o PL tenta construir uma narrativa de perseguição. A família Bolsonaro se fragmenta na disputa sucessória de 2026, com Flávio, Eduardo e Tarcísio medindo forças. A segurança pública vira campo de disputa ideológica, com modelos truculentos sendo implementados em São Paulo e Rio, ao custo de vidas majoritariamente negras e periféricas. Essas são as notícias de hoje, meus amigos. O que você acha de toda essa situação que estamos vivendo no Brasil? Curte, comenta e compartilha. Assim ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais.